Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Fala, meu povo! Como é que você tá? Hoje nós começamos um pouco diferente, porque este salmo que nós vamos falar hoje, ele é poderoso. Em 7 minutos, a sua vida pode mudar. Se você está aqui, é porque Deus quer falar contigo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o salmo de número 22 e de que forma isso se cumpriu na vida de Jesus. Você também vai orar comigo uma oração poderosa. E nós vamos terminar com uma pérola de sabedoria. Shalom! Abner aqui. Gente, e hoje o vídeo está um pouco diferente. Eu sou alegre para cima, mas o salmo de número 22, ele é um salmo poderoso. E olha, eu não estou falando isso para te prender nesse vídeo. O tema central do salmo 22 é o clamor do sofredor e a esperança da redenção. Fala de Jesus na cruz, é um salmo profético. 1000 anos antes de Jesus nascer, esse salmo era profetizado por, claro, nada mais, nada menos do que Davi, e ele fala sobre este abandono. Um salmo que fala da cruz, que fala de salvação. Meu amigo, esse fala de salvação mexe comigo. Então, por isso que talvez, se você vem acompanhando os nossos vídeos, e a gente estava nessa crescente aí, com esse tom humorístico, esse tom mais um pouco debochado, né? Este salmo, talvez eu vou ser um pouco sério demais, mas ele é uma profecia poderosa sobre o sofrimento do Messias. Talvez eu já falei aqui em outros salmos que quando Jesus, principalmente no Salmo 18, que a gente já falou, talvez eu coloque aqui. Então, muitas pessoas não entendem, e essa é uma pergunta às vezes que o mundo nos faz, ou até mesmo você cristão. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, o título do vídeo hoje vai ser Por que o Pai se ausentou? A resposta está aqui e nós vamos começar lendo. Salmo de número 22 diz, meu Deus, por que me abandonaste? Outras versões diz, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Salmista Davi está fazendo este salmo e ele está fazendo de acordo com o que ele está passando. Então ele faz uma oração, Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele faz essa oração, porque ele está se sentindo abandonado, porque ele está sofrendo perseguição, ele fala que ele clama de dia e não parece que o Senhor não ouve, não responde, de noite ele não responde. Entretanto, como este é um salmo profético, vai se cumprir também em Jesus, porque Jesus, você observa que quando ele está indo para a cruz, antes de ir para a cruz, ele faz uma oração, ele se sente abandonado já. A partir do Getsemane, ele faz uma oração e a Bíblia diz que ele entra em grande estado de angústia. Inclusive, o primeiro ponto dessa mensagem é o grito de dor. Né? Deus meu, por que me abandonaste? Esse grito, ele vai dar-se na cruz, mas o sentimento de abandono começa no Getsemane, quando ele entra em grande angústia. Por que grande angústia? E aqui a gente precisa entender algo. Ele está angustiado porque ele tem que obedecer a Deus, ele tem que obedecer ao Pai.
a missão que o Pai deu. Mas essa missão ela é tão forte que Jesus, que nunca pecou, que não nasceu de homem, mas nasceu do Espírito, né? Então ele nunca teve contato com o pecado no seu corpo. Ele não teve contato com o pecado original que Adão ele sofreu. Então ele precisa agora pegar o pecado do mundo inteiro, de todos, de toda a humanidade que pecou e anda pecando, sem ter um entendimento de que ele é o Salvador. Colocar nas suas costas, colocar no seu corpo. E por que ele sente esse medo? Por que ele tenta desistir? Porque na oração ele fala: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, esse cálice, ele é amargo. Ele é um cálice de morte. Mas, contudo, faça-se tua vontade e não a minha. E, cara, toda vez que eu me emociono, não é de tristeza. Nós, cristãos, não precisamos nos entristecer pela cruz. Pelo contrário, é o que nos dá alegria. Aleluia. Mas só que nós entendemos que este sacrifício foi por mim e foi por você. Quando eu olho esse sacrifício de Jesus, o Filho preferido, o unigênito de Deus, ele precisa tomar esse fardo. Por que ele tem medo? Ele não é que ele tem medo que ele vai morrer. Não é que ele tem medo de que ele vai ter que enfrentar a morte. Não. Mas se você observar, principalmente o livro de João, o Evangelho de João, você vai observar que Jesus ele estava sempre em oração com o Pai, sempre orando. Ele tinha uma comunhão assim muito grande com o Pai. Só que quando ele precisa passar pela cruz, ele vai ter um momento de afastamento. Ele vai entrar neste âmbito onde o pecado vai estar sobre ele e o pecado afasta de Deus. Ó, aqui está Jesus, aqui está o pecado. E este pecado encobre agora a relação com Deus, ok? E é assim que acontece comigo e com você. Quando nós estamos debaixo de um pecado, isso vai afastando cada vez mais nós de Deus. Mas o sangue de Jesus, que nos purifica. E agora Deus, ele olha para mim e para você, não através do pecado, não através da lei, mas ele olha pela cobertura que está aqui, que é o seu Filho, Jesus. Então, se você confessa e deixa, você alcançará misericórdia. E o sangue de Cristo, ele te liberta de toda a maldição do pecado. Meu Deus, é forte. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem, ela é extraordinária. Quando Jesus ele entra em grande aflição, seu suor começa a se tornar gotas de sangue que vai derramando no chão. E inclusive a Bíblia vai dizer que um anjo do céu veio para consolá-lo. A resposta de Deus ali, Jesus faz uma oração: Pai, se possível for, eu não quero passar por isso. Se possível, mas contudo, faça a tua vontade. E talvez Deus, a Bíblia não diz, mas Deus não falou nada. Não, essa é a minha vontade. Não, vai na fé, que vai dar certo. Ali, Deus às vezes não falou nada. E o silêncio de Deus diz tudo. O silêncio de Deus, às vezes, nós pensamos que é um não, mas é o sim para o propósito. E o sim para o propósito não tem a ver com coisas boas, com coisas satisfatórias à minha alma. Tem a ver com morte, tem a ver com negar-se a si mesmo. Tem a ver com negar-se os meus desejos, os meus gostos. Jesus, nesse momento, ele percebe que Deus não vai passar dele o cálice. E ele entra em grande agonia, angústia, e um anjo vem e consola ele. E ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. Então agora todo o pecado está sobre Jesus, o Filho de Deus. Todo o pecado da humanidade está ali. Então você já entendeu por que Deus, Jesus, enquanto no período da caminhada, em toda a sua caminhada dos 3 anos de ministério, ele vai cumprindo
Ele vai cumprindo as profecias. Durante o período entre que ele é preso, que ele é humilhado, ele vai andando, que ele anda para ser crucificado, carregando a sua cruz, ele vai recitando os salmos. Né? Salmo 18, inclusive. Quando ele está na cruz e ele está para morrer, meu Deus, isso é forte. Ele está para morrer. Ou seja, ele que era filho de Deus, que não conhecia a morte. Porque o plano de Deus nunca foi ter salvação. O plano original de Deus não era que eu fosse salvo através de Jesus. O plano original era viver em comunhão eternamente com o homem. Foi isso que ele fez em Adão. Foi isso. Só que Adão caiu do plano original. E Deus teve que fazer um plano adicional para que nós pudéssemos voltar ao plano original, que é ter comunhão com Deus. Se você observar, existe um arco na Bíblia. Você está no alto aqui, ó, o auge da criação e da comunhão de Deus e o homem. E daí tem a queda. E você vai observar que toda esta queda vai parar aqui, tem todo um homem caindo, tem Noé reconstruindo, Deus destruindo, aí Deus não vai destruir mais, e vem, e os homens entram em guerra, e levanta um e cai outro, e levanta Sansão e cai, e levanta e coisa, mas ele vai parar em Jesus. A partir que ele parou em Jesus, começa a igreja, e a igreja ela vem restaurando, através de Jesus, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a mensagem, ide por todo mundo. E a igreja vai caindo, vai se levantando, vai caindo, até chegar no dia em que ele virá. Oh, cheio! Que ele virá novamente. Jesus aqui, ele morreu aqui, ó. Ele virá. E voltaremos para o plano original, que é a comunhão com Deus para todo sempre. Agora não mais dor, agora não mais sofrimento, agora não mais lágrimas. Esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida, o plano de salvação. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele profere o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sofrendo, ele está quase morrendo, já não tem água, ele já esvaiu de sangue, ele está com febre, ele está com hipotermia, está frio, e ele está sentindo tremores no corpo, mas ele está com pregos que foram pregados nesta região da mão. Só que quando a cruz ela vai dar o seu solavanco, esse prego vai passar quebrando estes ossos, vai parar até aqui. Os seus pés estão pregados um por cima do outro. Ele está sofrendo hipotermia, febre, ele está tremendo. O seu corpo está esticado, então a sua respiração está ofegante, a sua língua ela está apegada ao paladar, porque de tanta desidratação que ele sofreu, há muita sede no seu corpo, e ele pede água, e os soldados romanos, para agredi-lo e para que prolongasse o sofrimento, veio oferecer para ele vinagre. Porque se ele toma o vinagre, aquilo dá um buster, assim, né? Um pico de adrenalina, e ele ia continuar um pouco mais vivendo, e ele rejeita aquilo, mas a sua língua está apegada ao paladar, ao palato, né? Ao céu da boca, e ele está sofrendo. E porque Deus é justo, Deus, o Pai, ele nunca teve relacionamento com o pecado, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus não pode estar ali do lado dele. Naquele momento, não. Porque a obra não tinha terminado. Mas você repara, então,
que Jesus ele muda o seu jeito de falar. Toda vez que ele se relaciona ao Pai, ele fala Pai. Ele chama de Pai. Mas neste momento da cruz, ele não está falando com o Pai, ele está falando com Deus. Ele toma o lugar do homem agora. Ou seja, o meu lugar, o teu lugar. Ele se veste com toda essa dor humana, com esse pecado humano. Isaías fala que ele levou sobre as suas pisaduras as nossas enfermidades, mas a principal enfermidade não é as doenças, é a enfermidade do pecado original, que é o homem desobedecer a Deus e sair da comunhão. E quando ele toma este lugar de vergonha, então ele faz uma oração agora como o ser humano, e ele recita o Salmo número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Oh, meu Deus do céu. Aí o ponto de número 2 dessa mensagem é o silêncio do Pai e o peso do pecado. Então o pecado agora faz separação entre Deus e o homem. Ele não pode chegar nesse momento até que a morte venha. Até que a morte venha. Porque aí a morte vem, você lá no Salmo 18, se você observar, você observa que todos os demônios estão ali, o inferno inteiro está ali. Mas quando Jesus ele entra na morte, você repara que ele vai falar uma frase. Os seus algozes, os soldados que estavam zombando dele, que estavam ferindo ele ali embaixo, primeiro ele fala: Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Oh, meu Deus, meu Deus. Muitas vezes eu e você não temos coragem de pedir para que Deus perdoe quando alguém só fala mal da gente. Jesus estava morrendo e ele fala: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Jesus, quando ele vai morrer, ele fala: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Aí ele morre. Eita! Neste momento, quando ele morre, aí Deus vem. Porque daí foi feito o propósito, foi concluído o propósito. Ainda faltava a parte da ressurreição, mas ele vai vencer a morte no terceiro dia. Aí Deus vem e dá porrada em todos os inimigos. Ele prende como um domo, eu expliquei no Salmo 18, e bicuda em os demônios, porque agora a salvação estava garantida. Aleluia! O ponto número 3 diz do abandono à vitória. A esperança revelada no fim do Salmo 22, que nós vamos ler agora. Porque Jesus ele cumpriu isso. Então ele cumprindo essa profecia, ele está cumprindo o que estava escrito 1000 anos antes disso acontecer. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu
poderosamente. Meu Deus, minha amiga, olha só, nós estamos cumprindo essa profecia. Um povo que não nasceu ainda, naquela época, é nós, os gentios. Todas as famílias da terra ouvirão. Você agora, não sei em qual lugar do mundo você está e você está ouvindo essa palavra, você está ouvindo essa história. Então, meu amigo, minha irmã, quando você ouve que este abandono de Deus é Deus perante o homem, mesmo este homem sendo o filho, mas Deus, ele como pai, ele nunca abandona o seu filho, porque ele sabe que Jesus, ele enfrentará a morte, mas ele triunfará, e quando ele está nos 3 dias, morto aqui para nós, ele desce ao inferno, ele pisa na cabeça do diabo, de Satanás, e ele pega a chave do inferno e da morte, e agora ele vem e ressuscita, dizendo agora não mais morte, não mais condenação, e essa palavra é para mim e para você. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você, meu amigo, minha irmã que está neste vídeo, não confessou ainda que Jesus morreu para te salvar, este vídeo é uma oportunidade de você se render, porque era eu para estar no lugar de Jesus, era você que era para estar ali, era eu que era para estar. Eu tive a culpa de pregar, prego nas suas mãos, prego nos seus pés, pregos para que ele morresse, mas ele morreu e ele ressuscitou. Agora a salvação eterna, agora não morreremos mais eternamente. Se morrermos com Cristo é ganho, se morrermos com Cristo é nova vida, se morrermos com Cristo a condenação eterna jamais virá. Por isso hoje é uma oportunidade de salvação, e se você, meu amigo, minha irmã, já confessou Jesus e está por N motivos tristes e esqueceu de se alegrar na salvação de Cristo, hoje é um dia de você se alegrar. Não mais choro, não mais tristeza, porque nós estamos salvos em Cristo Jesus, nós estamos salvos pelo poder do seu sangue, pelo poder da cruz. E agora, como diz a Bíblia, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, no lugar aonde Deus ouvirá a nossa oração. Aleluia! E nós vamos entrar nesse lugar agora. Senhor, nós estamos entrando neste lugar, te agradecendo primeiramente por este plano maravilhoso, este plano que custou vida, que custou sangue de Cristo, mas por este sangue nós podemos adentrar no Santo do Santo e te adorar, e te louvar e te exaltar e te agradecer, aleluia, pela obra salvífica da cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nenhum homem poderia fazer isso que Cristo fez na cruz. Obrigado pelo seu Filho. Obrigado, Senhor, pela salvação eterna. Aleluia. Mas agora não mais choro, não mais tristeza, porque em Ti nós estamos alegres, porque em Ti nós temos a certeza da salvação, porque em Ti nós temos vida e vida em abundância. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu tenho para você agora uma pérola de sabedoria. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva neste canal e depois, no final da pérola de sabedoria, compartilhe com mais pessoas, que eu tenho certeza que pessoas precisam ouvir esta mensagem. Provérbios, capítulo 8, versos 35 e 36. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam
a morte. Deus te abençoe.